Olá, pessoal. Vamos iniciar. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Nós estamos aqui em torno de 40 pessoas online, né? Estamos muito felizes aí de termos vocês nesse dia e terem escolhido se aprofundar um pouco mais nesse tema, que é tão inovador e presente como a ESG no food service, e ver como que é a prática, né, deste assunto aí nas operações, nas empresas do segmento, como isso está inserido ali no nosso dia a dia. Eu sou a Raquel Bachega, serei moderadora nesse encontro com vocês, e será um momento aí de muita troca e aprendizado. Sou gerente de operações do Bureau Veritas, do SPA Food, então tenho forte atuação aí no segmento de food service, né? Sou bem parte interessada do assunto. O objetivo deste webinar é compartilhar conhecimento, né, sobre a aplicação do ESG no mercado específico de food, voltado ali quando a gente fala para o varejo, né, para a ponta, para os serviços de alimentação, então seja ele um restaurante, um fast food, uma lanchonete, uma pizzaria, uma gelateria, enfim, qualquer comércio ali que está direcionado ao atendimento ao cliente, né, visto que essas verificações que envolvem a parte de sustentabilidade, meio ambiente, social e governança nas empresas estão cada vez mais aí prioritários, né, são assuntos latentes. Então, antes da gente iniciar aí, gostaria de relembrar alguns pontos. Todas as perguntas pedimos que sejam direcionadas aqui nas perguntas e respostas, que essa sigla Q&A, é o terceiro botãozinho aqui embaixo da tela de vocês, tá? Então, por favor, coloque as perguntas.
para termos um único espaço aí para as dúvidas, e no final das apresentações, a gente vai ter aí um espaço, um debate aí para trocar aí essas experiências, tá? Esse webinar está sendo gravado e ele será disponibilizado no nosso canal do YouTube. Então, se você ainda não nos segue nas redes sociais, corre lá nos nossos canais, porque tem bastante informação bacana e você pode receber tudo aí de primeira mão, né? Então, não se esqueça de nos acompanhar, fazer assim, a inscrição, porque está sempre tendo aí outros webinars de temas bem atuais e interessantes. Os áudios ficarão mutados, assim como a imagem. Então, vamos iniciar. Gostaria de fazer a apresentação dos palestrantes que vão estar conosco hoje. A gente está aqui com o Francisco e a Eliana, fazer a apresentação do Francisco. O Francisco, ele é nosso consultor comercial sênior em sustentabilidade aqui no Bureau Veritas, gestor ambiental há mais de 15 anos, desenvolvendo nas áreas de sustentabilidade corporativa, ESG, licenciamento ambiental, processos agroindustriais e gestão estratégica de sustentabilidade, atuação em projetos inovadores na América Latina e no continente africano para o desenvolvimento da cadeia de valor sustentável e fomento à economia circular e soluções tecnológicas voltadas à gestão ambiental, né? Então, estamos em boas mãos aí, é uma sumidade no assunto. Muito bem-vindo, Francisco. Olá, Raquel, olá a todos, é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Apresentar a nossa outra convidada palestrante, a Eliana Alvarenga. A Eliana é consultora e coordenadora do grupo técnico da ANR, que é a Associação Nacional de Restaurantes, para assuntos técnicos e regulatórios. Ela tem atuação em serviços de alimentação com foco na segurança dos alimentos, expertise para adequação e implementação de gestão de qualidade para empresas do setor, é membro colaboradora da Anvisa e demais órgãos sanitários fiscalizadores, buscando contribuir no tema, né, de forma estratégica aí para o alinhamento das ações entre os setores regulatório e o setor regulado, né? Então, a Eliana, ela é uma referência aí na área do food, está sempre engajada em todos os assuntos aí que envolvem o setor. Muito bem-vinda, Eliana. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Francisco. É um prazer, em nome da ANR, estar podendo compartilhar e muita coisa para aprender aí com o Francisco, que é uma autoridade no assunto. Obrigada, Raquel. Obrigada, a troca aí vai ser interessante. Então, antes de iniciar, eu vou fazer uma breve apresentação do Bureau Veritas. Você pode compartilhar, Francisco, por favor? Ok. Pode passar. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha, né, para quem tem muita gente aqui que já é parceiro, já é da casa. Para quem não conhece, aí tem a oportunidade, né? Então, Bureau Veritas, ela é uma empresa de atuação global com sede na França, fez agora em junho 194 anos, é líder mundial em testes, inspeções e certificações, né? Uma empresa business to society, onde sua principal missão é construir um mundo de confiança e assegurar um progresso responsável. Então, nós trabalhamos sempre criando relações de confiança com os nossos clientes, parceiros, fornecedores e as equipes, né, nas questões ligadas aí à gestão de risco, qualidade, segurança, saúde, também à sustentabilidade, que é um assunto transversal a todos os negócios aí em que atuamos e apoiamos. Aí, falando um pouquinho dos nossos números, né, em ordem de grandeza, nós tivemos no ano passado uma receita aí de 5 bilhões de euros, somos mais ou menos aí 80 mil colaboradores mundo, cerca de 400 mil clientes e 1.600 escritórios e laboratórios que estão em 140 países. Aqui no Brasil somos cerca de 5 mil colaboradores e também temos aí uma expressiva atuação na América Latina. Apresentando as nossas linhas de negócio. Hoje temos 6 linhas de negócio, né, com maior receita aí em 3, que seria a B&I, que a gente chama, é a avaliação de conformidade aí dos edifícios e infraestruturas. Agroalimentos, então, basicamente, é a classificação de grãos como soja, milho, açúcar, tem algodão também, né, estamos atuando aí aproximadamente 17 portos no Brasil. E na indústria, onde realizamos o gerenciamento de risco, garantia da qualidade, controle de qualidade e gestão dos ativos das instalações e equipamentos, né?
Então, nós estamos hoje, a SPA Food, aqui, né, a área aí de sustentabilidade, inseridos na certificação, que apesar de todo o reconhecimento, hoje ela representa 8%. Então, caso alguém tenha interesse aí nos contatar para conhecer um pouquinho melhor a empresa, a gente vai deixar nossos contatos e tem no nosso site também. E falando dos nossos valores, né, temos 3 absolutos que são inegociáveis, que é a ética, a segurança e o controle financeiro, né, e os nossos valores aí, trabalhamos sempre com as relações de confiança e responsabilidade em todos os nossos negócios, em todas as nossas atuações, ambição e humildade em todas as nossas ações e relações, e abertura e inclusão, e acreditamos aí sempre, né, e praticamos a diversidade em todos os nossos negócios. Vamos passar, então, a gente vai iniciar aqui com a apresentação do Francisco, que vai explicar um pouquinho aí o que é o ESG, né, como que funciona aí toda essa estrutura, e depois seguimos com a apresentação aí da Eliana. Com você então, Francisco. Obrigada. Obrigado, Raquel. Obrigado, Eliana. Boa tarde novamente a todos. É um prazer participar desse evento. Como a Raquel disse, eu tenho trabalhado com sustentabilidade há um certo tempo e discutir ESG é sempre interessante, é sempre gostoso. Eu gosto de pensar em webinars como um processo que inicia uma discussão, né? O webinar é uma oportunidade para a gente se conhecer, para a gente estabelecer um caminho para que a gente conviva e troque experiências aqui, né, com as perguntas ao final do processo, mas também posteriormente, né, por e-mail, ou seja, por contatos no LinkedIn, né? Então, reforço que é um tema muito importante e fico à disposição para conversar e para a gente seguir dialogando em relação a essas questões. Quando a gente pensa em sustentabilidade ESG, é importante a gente pensar que esse não é um assunto novo, né? A gente está num momento do mundo em que muito se fala de sustentabilidade e mudanças climáticas e de que forma a gente pode ter operações, atuações e desenvolvimento de negócios que promovam impactos sociais positivos, que façam que os impactos ambientais negativos sejam diminuídos e que você consiga fazer um processo de diminuição de emissões de carbono. Esse é um assunto que está muito aquecido. E ele está muito aquecido justamente porque a gente tem, no momento, né, neste momento do mundo, uma necessidade de endereçar questões que são fundamentais para a continuidade da vida no planeta. A gente não está falando só do nosso desenvolvimento, a gente está falando de todo o ecossistema, de tudo que se relaciona com a forma como nós nos colocamos no mundo, né? O Viral Veritas tem buscado acompanhar e trabalhar essas questões, porque sustentabilidade também não é algo pronto, é algo que se constrói, que muda o tempo todo, justamente para que a gente consiga apoiar com soluções técnicas, com ferramentas, o desenvolvimento sustentável e questões que são ligadas a ESG. Quando a gente pensa em ESG, ESG está ligado a uma sigla em inglês para Environmental, Social and Governance, que nada mais é que um olhar para 3 pilares ligados à sustentabilidade. Então, a gente está falando do pilar ambiental, onde você vai olhar para questões que estão ligadas a impactos de meio ambiente, por exemplo, mudanças climáticas, ecoeficiência, educação, impacto e gestão. O pilar social é toda operação, toda atividade comercial, ela está relacionada a um contexto social e a um contexto geográfico, então é muito importante que você sempre considere a sua operação e a sua relação comercial com esse contexto, e com isso você olha para direitos humanos, você olha para relações de trabalho, para desenvolvimento, para a cadeia de suprimentos, que é fundamental que se olhe para a cadeia de suprimentos, para relações de consumo e para o desenvolvimento local. E também olha-se para a governança. A governança nada mais é do que a estratégia, é como se faz, o que é importante, qual é a visão da companhia em relação à sustentabilidade ESG, como ela está organizada para endereçar essas questões, quem são os responsáveis, como ela opera, como é a sua gestão em relação a esses pontos. Então, quando a gente fala de ESG, são esses pilares, são essas as informações principais que a gente olha, e é ali que a gente vai buscar entender os cenários, os contextos e buscar as soluções, né? ESG, ele é um recorte da sustentabilidade. Ele olha para o desenvolvimento de negócios. ESG é um olhar para a estratégia,
para business, né? É uma olhar para como se fazem os negócios e como a sustentabilidade é importante enquanto estratégia de desenvolvimento de negócios, né? E com isso, é importante destacar quais são os benefícios quando a gente pensa no ESG com essa vertente, né? O primeiro é o fortalecimento de marca e reputação, né? Então, existem pesquisas, existem uma série de informações que mostram que marcas que estão associadas à sustentabilidade têm uma reputação e um fortalecimento de marca importante. É um processo que olha para riscos, e aqui nós estamos falando de riscos de amplo espectro, porque você tem uma avaliação e um olhar para processos, para o seu time de desenvolvimento, e com isso você consegue trabalhar no cenário de mitigação de riscos, inclusive de riscos financeiros associados a aporte de recursos. É um processo que promove diminuição de custos. Eu estou na frente aqui do texto, né? Mas importante, mais para além do que está escrito, é justamente o contexto por trás, né? Então, quando você olha para dentro do seu negócio, você procura entender como resolver ou avançar numa agenda de sustentabilidade, você tem ganho de eficiência, você tem equipes mais engajadas que têm um maior rendimento, né? Então, você consegue trabalhar toda a sua operação a partir de uma visão de redução de custos. Há também, na maior parte dos casos, e é o caso do food service, uma vantagem de você estar no momento pré-regulatório, porque você ainda não tem uma obrigatoriedade, na maior parte dos casos, para que você avance na agenda de sustentabilidade ESG de forma mandatória. É uma ação ligada às estratégias no momento, mas é nosso entendimento e das empresas, instituições que trabalham no setor, que os critérios e componentes de sustentabilidade ESG cada vez mais vão fazer parte de complexos de normativos. E com isso, você se posicionar de forma antecipada te permite estar sempre atento e sempre apto à gestão de mudança que é complexa quando você não está pronto. Então, quando você toma decisões agora, você antecipa do ponto de vista competitivo, do ponto de vista de estruturação de negócios, aspectos normativos que muito provavelmente serão obrigatórios num curto espaço de tempo, né? A questão associada a riscos também envolve captação de investimentos. Empresas que têm uma estratégia clara de sustentabilidade, uma diminuição de risco de sustentabilidade, conseguem captar investimentos específicos e também existem linhas de financiamento, como, por exemplo, Green Bonds, Social Bonds, entre outras formas de crédito, que você associa componentes estruturados de indicadores ambientais e sociais à avaliação do crédito da operação financeira, né? E você tem também, consequentemente, de todo esse processo, um aumento de produtividade, por tudo que a gente falou até o momento, principalmente quando a gente engaja o público interno. Sustentabilidade é olhar para dentro de casa também, não é olhar só para fora. Então, quando atender os anseios dos meus stakeholders internos, entender o que é importante sustentabilidade para os meus funcionários, os meus empregados e aqueles com os quais eu me relaciono, é fundamental para que você consiga, de fato, avançar em sustentabilidade. Eu já disse anteriormente, mas voltando a destacar, é muito importante que a gente considere a sustentabilidade como algo que não se faz sozinho. ESG é pensar na cadeia de valor, né? Quando você pensa no food service, nas operações ligadas a esse tema, a esses serviços, você tem uma ampla rede de fornecimento, diversa e ampla rede de fornecimento. Você tem, por exemplo, produtores rurais com alimentos, você tem fornecedores de embalagem, você tem fornecedores de serviços, você tem fornecedores de equipamentos, você tem serviços recorrentes que são de manutenção, então você tem uma diversidade e uma complexidade muito grande, né? Agora, qual é a melhor forma de eu trabalhar, de avançar em sustentabilidade na minha cadeia de valor? Não existe um jeito correto, né? Existem alguns direcionamentos que provavelmente a combinação deles é o que vai ser a forma mais eficiente de trabalhar a partir das particularidades do seu negócio, né? Então, eu posso trabalhar desenvolvimento da cadeia de valor num foco do desenvolvimento do fornecedor em si. Então, por meio de códigos de empresa, com processo de avaliação, com benchmarking, com auditorias de fornecedores, com verificação de terceira parte. A gente pode trabalhar a sustentabilidade na cadeia de valor a partir de um foco de visibilidade de práticas já realizadas, né? Ou num foco de redução de impacto ambiental, com uma gestão específica de sustentabilidade para a gestão de impactos. Provavelmente, o que vai funcionar e que vai dar o melhor resultado vai ser uma combinação dessas três abordagens. Bom, quando a gente fala de food service, dentro desse ecossistema
muito amplo do que é sustentabilidade e o que é ESG, existem algumas linhas de atuação e alguns endereçamentos que são comuns a boa parte ou a todas as cadeias. E são esses que a gente vai detalhar um pouco mais agora, né? Um deles é o gerenciamento de resíduos e embalagens, a ecoeficiência, a cadeia de fornecedores, justamente, as questões ligadas à saúde e segurança dos colaboradores e os pilares ligados à gestão estratégia, as atividades ligadas ao pilar de gestão estratégica. Detalhando um pouco mais, né, quando a gente pensa em cadeia de fornecedores, nessa complexidade que tem os food services, né, o setor, é muito importante você pensar no gerenciamento de insumos, de matéria-prima, bem como no desenvolvimento dos fornecedores locais. A gente sabe que nem sempre dá para trabalhar com fornecedores locais para tudo, mas trabalhar com fornecedores locais para tudo é uma forma de promover sustentabilidade no local onde eu atuo, de fato trazer benefícios econômicos, geração de emprego, avanços na agenda de desenvolvimento nos locais onde eu estou atuando. Isso é fundamental, não só para mim, mas para todos com aqueles que eu me relaciono, né? É preciso pensar também em processos ligados à homologação e gestão de fornecedores, né? Então, hoje eu adoto requisitos sociais e ambientais quando eu penso na homologação dos meus fornecedores. Quais requisitos seriam interessantes que eu adotasse, pensando em contratações futuras ou mesmo num processo de avaliação dos meus contratados atuais, né? Como eu posso garantir transparência e rastreabilidade da origem do meu produto? Eu tenho um processo que me permite controlar a origem de todo do que eu estou de fato comercializando, ou do que os meus consumidores estão de fato consumindo, o quão importante isso é para os meus consumidores e para os meus stakeholders como um todo? Provavelmente muito. Eu tenho um compromisso em apoiar o uso responsável de recursos naturais, eu olho para a eficiência em relação às minhas práticas ambientais, eu cuido de bem-estar animal nas cadeias em que isso é atinente, e esse é um ponto fundamental e muito discutido hoje em dia, quando a gente fala de comercialização e consumo de carne, né? Venda, fortalecimento e fabricação. Eu tenho processos que me levam a um trabalho de ética responsável. Se eu tenho, os meus fornecedores conhecem, eles sabem a forma como eu estou trabalhando e o quanto isso é importante para mim. Quando a gente olha para a ecoeficiência é um olhar para estruturas, é um olhar para aquilo que é físico. Então, é uma forma de pensar questões ligadas à sustentabilidade e ESG com esse viés em redução de consumo, redução de água, de energia, de como os benefícios ambientais estão diretamente ou indiretamente ligados aos meus custos financeiros, né? Porque são custos também, né? Olhar a ecoeficiência é também uma forma de olhar para a sustentabilidade do ponto de vista de saúde do negócio, né? E aqui nós temos como destaques, como atuações que são importantes, trabalhar os ambientes para que você tenha conforto térmico, iluminação e ventilação natural, a utilização de recursos que são tecnológicos que me permitem trabalhar a ecoeficiência, como, por exemplo, temporizadores de torneiras, iluminações com lâmpadas LED, iluminações inteligentes, equipamentos que promovam menor consumo de energia elétrica, a adoção de sistemas de placa solar, entre outras oportunidades que eu tenho ligadas à energia, como, por exemplo, compra de créditos de energia limpa, como a I-RECs, né? Reuso de água de chuva, obviamente que dentro do contexto cabível para um food service, né, com reutilização de água nos processos atinentes. E eu posso associar a operação também com padrões que são internacionalmente reconhecidos, como o padrão LEED, o padrão Aqua, que são certificações que estão ligadas às construções sustentáveis. Como eu disse, né, olhar a sustentabilidade é um olhar para dentro de casa. Então, trabalhar a saúde e a segurança dos colaboradores é fundamental, né? Não se pode olhar simplesmente, não se deve, não se pode olhar simplesmente para fora e para os meus clientes finais em relação à sustentabilidade e bem-estar. É importante que eu olhe também para dentro. E nesse sentido, além de entender e compreender quais são os riscos que estão associados e de que forma se pode avançar nessa agenda, é muito importante que se compreenda como você pode, de fato, monitorar esses processos, né? Então, quais são os riscos que são avaliados e quais que devem ser monitorados? Tem muitos pontos de atenção que são importantes, como fogões, facas, objetos cortantes, pisos irregulares, em cadeia fria, entre tantos outros, né? E que são também importantes do ponto de vista do olhar para o cliente, né? Disposição de mesas e pisos irregulares, por exemplo, sinalização em caso de emergência, são fundamentais, né?
É muito importante pensar em roteiros de treinamento. Eu faço capacitações com a minha equipe em relação à saúde e segurança. Todos estão cientes dos procedimentos e dos processos e dos equipamentos que precisam ser utilizados. E olhar com a saúde física e mental dos colaboradores, pensando não só nos descansos e pausas necessárias, mas também na alimentação fornecida e todas as questões que estão ligadas a bem-estar e desenvolvimento do meu público interno, das pessoas que trabalham comigo. Resíduos, provavelmente, do ponto de vista ambiental, é um dos pontos de maior relevância quando a gente pensa em food service em todas as operações. E a gestão do resíduo ela é fundamental, né? Não só por conta de um atendimento legal, né, da política de gerenciamento de resíduos sólidos, mas também porque você tem oportunidades de avanço nessa agenda de uma forma bastante importante, né? Se você consegue endereçar bem as questões ligadas a resíduos, você consegue avançar de uma maneira bastante importante na sua agenda de sustentabilidade. E com isso, você tem um olhar que parte da operação, né? Então, como eu faço, eu monitoro quanto eu tenho de resíduo, de que forma eu posso trabalhar com indicadores associados aos resíduos, de que forma eu posso reduzir a geração dos mesmos e trabalhar com questões inovadoras, né? Então, o que existe de oportunidade em relação às embalagens, ou a forma como se faz as embalagens, ou não só o material utilizado, mas a quantidade, por exemplo, de plástico que eu tenho associado aos meus processos. Eu tenho processo de educação em sustentabilidade para o meu público interno e externo. Como é que é a minha comunicação nas minhas operações, quando eu tenho espaços físicos, associado ao descarte de resíduos? Isso está claro? Isso está... o cliente consegue compreender o quanto isso é importante para mim e como isso é trabalhado internamente, né? Além das questões ligadas à vigilância sanitária, que são fundamentais a qualquer desenvolvimento associado ao food safety. É muito importante trabalhar com diversidade e inclusão, né? Um dos pilares da sustentabilidade, sem dúvida nenhuma, é a diversidade e inclusão dentro do seu público interno e dos seus colaboradores, né? Então, é fundamental que se faça processo de mapeamento de diversidade das equipes contratadas, fortalecimento de canais de denúncia para o caso de inconformidades e de irregularidades, treinamentos também para os colaboradores sobre esse tema, além de trabalhar as questões de acessibilidade, quando estamos falando, por exemplo, de público PCD, né? A diversidade na força de trabalho, ela é percebida pelos públicos de uma forma geral. Com as nossas conversas com diferentes clientes, diferentes stakeholders associados à sustentabilidade ESG, esse sempre é um ponto muito importante e recorrente. Conhecer como as companhias, como as operações trabalham com relação à diversidade e inclusão na força de trabalho, nos seus colaboradores, é uma demanda do mercado de forma bastante ampla e bastante clara. E aqui a gente está falando não só do consumidor final, a gente está falando, inclusive, de fornecedores, né? E como eu disse no início, né, trabalhar sustentabilidade é trabalhar gestão, é trabalhar estratégia, né? E com isso é importante pensar sempre que faz parte da estratégia do negócio, né? É preciso compreender o que é sustentabilidade na minha operação. Por que que isso é importante para mim? E dentro da sustentabilidade, o que é material para o meu negócio? Eu posso ter operações que trabalham dentro do mesmo setor, na mesma cidade, na mesma região, com o mesmo público-alvo, mas com desafios que são diferentes e também com estratégias de abordagem completamente diferentes. E não tem nada de errado nisso, né? A diversidade na sustentabilidade também é importante. O que é mais importante é compreender o que faz sentido para mim, como isso é importante para mim, né? E engajamento na sustentabilidade, ela é e precisa ser democrática, ela precisa abraçar toda a instituição, ela abraça a liderança e a autogestão, mas ela abraça também toda a capilaridade, todos os fornecedores e todo o meu público interno, né? E a comunicação e a forma de operação e gestão é muito importante para que você, de fato, consiga avançar nessa agenda e promover impactos positivos. O Bureau Veritas tem trabalhado dentro desse contexto, né, até pela sua fama e a sua forma de trabalhar com certificação, com um processo de avaliação independente das estratégias e das ações de sustentabilidade ESG das companhias, que é o BVSG 360. A Raquel trouxe, né, nós estamos em 140 países e essa é uma solução que foi desenvolvida no Brasil, uma solução nacional
que objetiva justamente entender a maturidade atual das empresas, das operações em relação à sustentabilidade e como é possível avançar nessa agenda, né? Então, ele permite que você faça uma leitura sobre como a corporação cumpre ou atende à prática de sustentabilidade ESG, considerando que muitas vezes práticas são executadas e existem, e você tem muito boas políticas internas que às vezes só não estão conectadas, ou que não estão estruturadas do ponto de vista de governança como um sistema de gestão que inclui sustentabilidade, né? Então, entender o momento atual e ali fazer esse alinhamento com as estratégias do negócio é fundamental para que você consiga entender a forma como você pode avançar em sustentabilidade, sem que a sustentabilidade seja vista muitas vezes como um ônus ou algo que é caro à instituição, porque ela não é. A sustentabilidade, quando bem trabalhada, é uma ferramenta importante de avanço na estratégia e no desenvolvimento de saúde financeira do negócio. Nós trabalhamos com 3 etapas, né? Esse é um processo que é feito em 3 etapas. A primeira etapa é um processo de diagnóstico, onde você vai fazer uma primeira compreensão sobre o momento atual da companhia, para que no momento de avaliação, a segunda etapa, você aprofunde os conhecimentos e a investigação para compreender a grau de maturidade e pensar em como avançar em sustentabilidade nessa agenda. E a terceira etapa é a etapa de verificação, onde você tem um processo de auditoria e a concessão de um selo do BVSG 360 para as empresas que estão mais maduras em relação à sua jornada de sustentabilidade. Num processo em que a gente não tem pretensão de reinventar a roda, né? A gente sabe que existem quesitos de avaliação de sustentabilidade e ESG que são importantes e que permitem uma boa compreensão sobre o tema. Então, o que nós fizemos? A partir de uma identificação das demandas do mercado e seus diferentes stakeholders, nós fizemos um processo de análise de como o GRI, SASB, o ISE, a Dow Jones, IRIS, MSCI, diferentes normativas ISE, Sistema B, entre tantos outros, lidam com as questões de sustentabilidade. Quais são os quesitos, quais são os critérios utilizados? De que forma você mensura a sustentabilidade? E a partir desse grande pool de informações, nós criamos uma forma do BV de fazer isso, que é um olhar que é complexo e democrático, porque eu consigo fazer virtualmente em qualquer negócio, desde pequenos escritórios de advocacia a grandes mineradoras, passando por todo o setor de serviços e todo o setor industrial, e que consiga ainda assim, apesar de ser amplo o suficiente para que você consiga fazer uma boa leitura de todos esses cenários diferentes, que permita entender as especificidades de cada negócio para que eu consiga entender a maturidade de sustentabilidade da companhia. Então, como resultado desse processo, né, a gente consegue compreender as companhias, as operações, em uma das 5 categorias apresentadas aqui. Considerando que a empresa é em conformidade, a empresa no nível 1 é aquela que está iniciando a jornada de sustentabilidade, que faz o cumprimento, que está conforme, né, tem compliance com os quesitos legais ligados à operação. No outro extremo, nós temos empresas protagonistas, que são aquelas que ditam tendências, que desenvolvem tecnologias, que auxiliam o avanço dos critérios da sustentabilidade para um setor como um todo, e 3 categorias intermediárias, né, sendo a estruturante a empresa que tem processos e práticas formalizadas para esse sustentabilidade, considerada eficiente, a empresa que faz gestão e tem indicadores, permite eficiência, desenvolve práticas sustentáveis, e no nível 4, nível engajado, as companhias que olham para além dos seus muros, que olham para a cadeia de valor, que têm ações de engajamento com seus stakeholders e que também possuem práticas internas que são participativas do ponto de vista de ESG. São certificadas pelo selo BVSG 360 justamente as empresas que estão no grau de maturidade 4 e 5. E as outras 3, a gente suporta e apoia para que elas consigam avançar nessa jornada de sustentabilidade, entender o que é material, o que é importante para elas e consigam implementar de forma factível em curto prazo, né? Com isso, você tem metas que são alcançáveis, você consegue entender o momento atual, promover um processo de monitoramento e acompanhamento contínuo, que para a sustentabilidade é muito importante,
e trabalhar questões ligadas à transparência e credibilidade, né? Toda vez que eu faço um processo de avaliação que não é conduzido internamente, mas por um organismo independente, que é o caso do BV, você comunica ao mercado as suas ações de uma maneira independente, e isso traz força a tudo que você fala, a tudo que você afirma dizer. E em sustentabilidade, pelo boom atual, né, pela forma como você tem trabalhado isso de uma forma tão ampla, esse lastro da independência na avaliação é cada vez mais importante. Traz justamente a credibilidade que o mercado tem buscado. Bom, pessoal, agradeço. Essa foi uma introdução sobre o tema, sobre como nós olhamos para as questões ligadas à sustentabilidade no food service. E como eu disse no começo, eu fico à disposição para a gente seguir dialogando com esse marco, né, deste webinar, como um pontapé inicial para que a gente avance nas nossas conversas. Muito obrigado. Muito bom, Francisco. Obrigada a você. É sempre uma aula, né? A gente ouviu você falando aí sobre ESG. E aí, para quem está ouvindo a primeira vez, né, acho que já deu para dar uma clareada, uma contextualizada aí de como que ele está inserido, né, em todos os pilares aí ligados à gestão, estratégia, negócio, operação, marketing, financeiro, enfim, toda a cadeia. E agora acho que vai clarear mais ainda, né? A doutora Helena vai seguir aí com a apresentação dela, trazendo exemplos da prática, né, para o pessoal enxergar como, com certeza, alguns critérios, requisitos e práticas, né? Às vezes a pessoa já tem ali no teu restaurante, no teu serviço, e fazer esse link. Helena, você vai compartilhar aí a apresentação conosco? Sim. Pode passar, já tem bastante pergunta, tá, pessoal? Estou deixando aqui anotado, e após a apresentação aí da Eliana, a gente volta com os palestrantes aí para estar esclarecendo. Obrigada. Obrigada, Raquel. Boa tarde, né, para quem entrou antes de nós nos apresentarmos no início, né? E, olha, depois de uma apresentação como essa do Francisco, é uma responsabilidade enorme, né? Um especialista e que sabe tudo, né, do assunto. Então, eu vou modestamente tentar trazer, né, para o nosso webinar esse conceito que a ANR está de parceiros, né, de parcerias. Então, eu agradeço ao Fernando Blower, nosso diretor executivo, pela confiança, e sempre ressaltando a importância, né, que a ANR dá a essas novas tecnologias, tudo que pode trazer para os seus associados de melhor que há no mercado. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência. Eu comecei a ler, comecei a aprender sobre ESG, e eu achei assim, é um aspecto importantíssimo, relevante, né? O mundo está precisando de sustentabilidade. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a nossa experiência no dia a dia dentro do serviço de alimentação. Então, nós vamos falar um pouquinho, né? Porque quando eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi falar e comecei a ler sobre ESG, eu achava que era uma coisa extremamente complexa, que era distante do serviço de alimentação, de um pequeno restaurante, de um restaurante mais complexo, de uma rede. Mas não, não é. Realmente, agora eu já aprendi que é uma coisa possível de ser implantada em todo o serviço de alimentação. Então, vamos falar um pouquinho da materialização dos conceitos, né, de ESG na prática, né? Que eu entendo como é trazer os conceitos relacionados aos pilares, né? Através, assim, de uma abordagem técnica, abordando os aspectos técnicos e operacionais, mas de uma forma prática, de uma forma clara, principalmente porque no nosso meio, a grande maioria do pessoal operacional não tem, assim, um conhecimento técnico, uma linguagem, mas nós podemos, com certeza, transformar tudo isso que o Francisco nos contou e nos ensinou e trazermos para a nossa realidade, né? Então, eu acho, assim, que é relevante quando a gente traz esse projeto para a operação, acho que na minha maneira de entender, é muito importante que ela seja efetiva, produtiva e com foco, logicamente, na sustentabilidade.
A abordagem dos aspectos técnicos e operacionais na prática, eu comecei a sentir que nós já fazemos isso. Nós já fazemos esse trabalho há muito tempo, não com esse nome, com esse título de ESG, mas fazemos já há muitos anos que nós separamos lixos, cada dia mais, nós damos destinação adequada ao, por exemplo, ao óleo queimado, nós passamos o conceito de economia de água, de luz, buscamos equipamentos produtivos, com menor consumo de energia. Enfim, a gente já tem essa abordagem dos aspectos técnicos, né, na nossa operação. Existem desafios operacionais? Eu acho que muitos, né? Porque no início ele parece ser muito complexo, o projeto. Mas na medida que vai sendo implantado, nós vamos entender que ele vai nos auxiliar, vai auxiliar o nosso negócio no crescimento. Então, o nosso negócio tem toda a chance e probabilidade de crescer dentro dessa cultura, de progredir, de aumentar o seu faturamento, de ter o seu funcionário, o seu colaborador satisfeito, seus parceiros de trabalhos engajados. Existe uma capilaridade muito grande, né, nos desafios, porque nós temos, por exemplo, vários tipos de serviço. Na mesma empresa, por exemplo, numa rede, tem grandes restaurantes, pequenos restaurantes, em municípios diferentes, com legislações diferentes, com práticas diferentes. Então, eu acho que essa capilaridade, né, vai fazer com que haja até uma padronização nos processos, o mesmo foco, o mesmo olhar, independente de onde ele esteja. E também existem, né, os aspectos que diferenciam as empresas que investem em ESG, né? Hoje, nós temos ganho de eficiência com isso. Nós vamos ter assim, uma valorização do cliente. Hoje, o nosso cliente ele busca empresas sustentáveis. Ele valoriza, para ele já é um referencial de importância um restaurante que atua, um serviço de alimentação que atua com foco na sustentabilidade, né? Eu acho que esse projeto também ele permeia o desenvolvimento junto com os nossos fornecedores, porque sem os nossos fornecedores, o nosso negócio não evolui. Então, se o meu fornecedor ele é ótimo, mas ele tem alguma limitação, por que eu não vou tentar ajudá-lo a eliminar essa não conformidade e nós vamos crescer juntos, vamos fidelizar a nossa parceria? Com certeza, a preservação do meio ambiente é um grande desafio, né? Vai conferir uma credibilidade, vai aumentar, né, o reconhecimento da equipe na sua amplitude. A equipe vai sentir que está sendo valorizada, que está sendo reconhecida, que está sendo treinada, capacitada para atuar nesse novo modelo de gestão de negócios, né? E eu acho também importantíssimo nós, da operação, mostrarmos para os nossos órgãos fiscalizadores, que são muitos, que nós somos capazes de trabalhar de forma sustentável, de forma de preservar o meio ambiente e de ter todos esses valores que o Francisco já falou até agora, né? E sempre com foco que esse assunto é inevitável, o futuro está aí, o futuro é hoje. E provavelmente os órgãos fiscalizadores já estão começando a sentir essa importância e a tendência futura provavelmente será de estar incluindo em novos aspectos regulatórios, né? E também é um desafio que o nosso negócio promova o engajamento social, promova a acessibilidade, enfim. E tem outros aspectos que o Francisco também comentou. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da materialização dos conceitos, né? Então, a gente sabe que a alta direção e as lideranças devem promover ações de um ambiente de trabalho sustentável, pautado nos pilares do ESG, ambiental, governança e social. Esse projeto, né, o ESG, vai proporcionar, vai disseminar a cultura na empresa, através das suas lideranças, dos seus colaboradores, dos seus fornecedores, dos seus parceiros, dos seus clientes e da comunidade local. E a gente sabe que hoje tem empresas que são vizinhas assim de comunidades e que desenvolvem projetos fantásticos
de promoção daquele indivíduo que está naquela comunidade. Eles são parceiros, né? Então, eu acho assim bárbaro esse aspecto desse engajamento, né, social. A compreensão do contexto, né, do ESG lida com questões estratégicas, né, ligadas ao desenvolvimento dos negócios, né? Se o meu negócio está desenvolvendo e está indo bem, né, mas é preciso sempre ancorar as ações, as estratégias, né, com o que de fato é material e importante para a empresa, seja nos aspectos diferentes, seja nos contextos locais, onde opera, seja uma visão abrangente sobre o negócio como um todo. Então, é uma coisa ampla, eu acho que até humanizada, eu diria, porque há um engajamento não só econômico, financeiro, mas principalmente no engajamento onde as pessoas se sintam bem, onde as pessoas se sintam reconhecidas, onde o meio ambiente está sendo preservado. Enfim, são vários aspectos que vão influir para o sucesso da empresa através desse conceito. Próximo. No meio ambiente, né? O serviço de alimentação deve atuar, logicamente, né, seguindo as boas práticas relacionadas ao meio ambiente também, causando o menor impacto, né, possível à natureza, porque quando a gente pensa que nós trabalhamos com produto químico, vários produtos químicos, nós trabalhamos com gorduras, nós trabalhamos com resíduos, né, de alimentos, plásticos, enfim. Então, acho que o nosso engajamento, né, nós temos que buscar o menor impacto possível na natureza, considerando questões importantes, como aquecimento global, poluição e desperdício dos alimentos. Então, essa cultura de economizar, de reduzir lixo, de separar o lixo, de utilizar uma menor quantidade de água. Hoje nós temos produtos de material de limpeza que não necessitam de enxágue. Enfim, trazer para o nosso dia a dia ali ações que minimizem o impacto no meio ambiente, né? Então, por exemplo, destinação adequada de resíduos. Hoje nós temos o PGRS, que já é lei, e que todos os estabelecimentos estão obrigados a implantar, a seguir. Né? Por exemplo, óleo de fritura. Antigamente, óleo de fritura, resto ingesta, né, dos clientes, eles eram destinados até ao consumo animal. E hoje nós damos destinação adequada, entregamos para quem realmente tem capacidade de transformar aquilo e ser reaproveitado. Então, é importantíssimo, né, essa destinação adequada dos resíduos, uso consciente de água, né, água de reuso. Quantas empresas hoje não usam água de reuso? Quantos restaurantes não usam? Né? Serve para molhar jardim, para lavar as dependências, até para usar em banheiro. Então, a água de reuso, né, a água hoje é um bem maior dentro do restaurante. Então, precisamos aprender a utilizá-la e promover a sustentabilidade. O controle de emissão de fumaça, isso é importantíssimo, né? Então, isso vai desde a construção do restaurante. Se eu tenho um restaurante onde a minha demanda é para X clientes, eu sei que eu vou ter um cardápio rico em grelhados, em cardápios saudáveis, onde vai ter muito grelhado, os meus equipamentos de filtragem dessa filmagem, vão ter que ser muito bem pensados. Não adianta comprar um mais barato ou um que não tenha capacidade de absorver toda aquela fumaça. Né? Eu tenho vizinhos, eu tenho que respeitar o meu vizinho, tenho que respeitar o colaborador que está ali, retirando o máximo possível da emissão de gases dentro da cozinha. O controle do nível de ruído também é importantíssimo, tem que ser sustentável. Um funcionário que trabalha diariamente, um colaborador dentro de ruído, com o passar dos anos, ele vai tendo comprometimento da audição. Fora que nós temos vizinhos, né, e que muitas vezes reclamam porque o restaurante está fazendo muito barulho, a coifa, a exaustão, né, a manutenção preventiva desses equipamentos, não só a compra, adequar nas necessidades e na manutenção preventiva. Então, isso é importantíssimo para a gente ter um controle de ruído. A política de aquisição, utilização preventiva dos equipamentos é um aspecto importantíssimo. A gente tem que ter a preocupação de que eles atendam a demanda e que eles sejam sustentáveis.
com o menor consumo de energia possível e com a maior produtividade. Então, a política de aquisição, nem sempre o mais barato é o mais adequado, com foco, né, na sustentabilidade. Utilização de produtos de limpeza registrados pelos órgãos competentes, não podemos usar, porque normalmente eles têm uma compatibilidade com a sustentabilidade, eles não vão agredir a saúde do trabalhador, não vão agredir o meio ambiente. Então, nós temos que ter produtos adequados para a nossa vida, para a nossa atividade, né? Assim como os POPs de manuseio dos mesmos, porque não adianta eu comprar um produto bacana, que ele vai limpar, que ele vai higienizar, mas que o meu colaborador não está preparado para usar aquele produto. Ele não sabe qual EPI ele vai usar, qual é a diluição, enfim, eu tenho que ter POPs muito claros no manuseio desses produtos, né, na utilização desses produtos, principalmente com foco na saúde do trabalhador e no meio ambiente. E que não haja desperdício, porque o material de limpeza é muito caro, né? Trabalhar de forma a mitigar o desperdício dos alimentos em toda a cadeia de produção. Se eu sei que eu tenho 20 colaboradores que vão almoçar e jantar e se alimentar no meu estabelecimento, eu tenho que ter comida para 20, refeição para 20 funcionários, farto, mas eu não posso promover desperdício que sobre, que vai ser jogado fora. Eu tenho que me preocupar na elaboração do meu cardápio, se porções adequadas para que não haja desperdício, nem para o restaurante, nem para o cliente. Né? E tudo muito caro, a matéria-prima, então a gente tem que ter essa noção de reduzir o desperdício no preparo, treinar o colaborador para que não haja desperdício, que haja padronização, enfim. Hoje é um tema, é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, cujo Brasil é a meta até 2030, é de adequar, de eliminar desperdício de alimentos. A gente sabe que tem milhões e milhões de pessoas passando fome e a gente tem que ter essa preocupação de não promover desperdício de qualquer tipo, principalmente de alimentos. Próximo. O social, né? Os serviços de alimentação devem ter responsabilidade conforme o impacto que causam na sua comunidade, na comunidade onde está inserido, né? Assim como os direitos dos colaboradores, com foco na diversidade e na segurança, como, por exemplo, avaliar riscos permanentes do PRG e das NRs. Qual é o risco que existe dentro do meu estabelecimento? Um ambiente seguro e adequado, conforme determinado, né, por essas legislações. Políticas de inclusão, de respeito à diversidade em todos os aspectos. Flexibilização de horários. Hoje nós temos gestantes, nós temos idosos. Então, a flexibilização de horários é uma coisa que encanta o colaborador e isso pode ser muito proveitoso para a empresa. O local de trabalho remoto, as condições ambientais de calor, de frio, de proteção também são importantes. A alimentação é um ponto muito alto. O colaborador, quando ele se sente que o restaurante, o serviço oferece uma refeição adequada, quentinha, gostosa, feita com carinho, ele se encanta, e esse encanto dele vai passar para o seu trabalho na hora que ele estiver executando as suas tarefas, né? Respeitar os benefícios da CLT, acordos sindicais, extensão dos benefícios, é importantíssimo ter extensões, porque o que está contemplado na lei, o restaurante já oferece, mas aqueles benefícios de extensão, que é um a mais, ações de valorização aos colaboradores, isso é importantíssimo. O retorno é muito bom, você vai minimizar o número de colaboradores que você vai ter que trocar, rotatividade. Acessibilidade é importantíssimo, porque hoje o nosso cliente tem foco e ele quer saber se ele tem acessibilidade no seu estabelecimento. Seu estabelecimento promove isso, em todos os aspectos. Engajamento social, né, incentivo aos colaboradores para que gerarem e divulgarem ações sociais, né? É importante a empresa que faz ações sociais divulgar para os seus colaboradores, envolver os seus colaboradores nessas ações. E ações constantes de treinamento e conscientização de políticas e regras e legislações aplicáveis. Sem capacitação, não há projeto que sobreviva. O colaborador tem que entender o que é o ESG e estar engajado e caminhar junto com as chefias, com as lideranças.
E a governança, né, terminando, o serviço de alimentação deve contar com políticas de administração transparentes. Isso é importantíssimo, né? É necessário agir com ética, honestidade. Com quem? Com clientes, fornecedores, colaboradores, parceiros e demais interessados, de forma ampla, verdadeira. A política de homologação de fornecedores é super importante nessa governança, na governança, né? Ele não tem algum aspecto que te agrada, que te atende, vamos juntos, vamos crescer junto, tenta ajudá-lo a desenvolver. Políticas de compliance, isso é fundamental, né? Fundamental. Política e ações para engajamento dos colaboradores, desdobramento de políticas em programas aplicados, estratégias de atuação em toda a cadeia de valor, considerando toda a sua diversidade, a sua capilaridade, né? Ações de fidelização do cliente, que é importante o cliente sentir que existe essa preocupação e ele, com certeza, vai se tornar mais frequente, vai se fidelizar. E o posicionamento claro no mercado em relação às estratégias e ações de sustentabilidade. Então, mostrar para o mercado o que o meu serviço de alimentação, o que o meu negócio faz. Porque o mercado está lá e ele não sabe que você faz isso. Então, você tem que buscar políticas de mostrar para o mercado a sua preocupação com a sustentabilidade, com todos esses pilares que o Francisco também colocou. Desafios. As mudanças para aplicar os 3 pilares ainda é muito grande na maioria das empresas, né? Demanda não só mudança de pensamento e cultura, mas tem que ter um olhar focado nas ações efetivas, que reduzam danos no meio ambiente e melhorias dos aspectos sociais e de governança. Se aprofundar no tema é fundamental. Se a gente não conhece, como é que a gente vai implantar, né? E elaborar uma estratégia de como implementar essas ações na sua empresa, no seu restaurante, no seu serviço. Conscientização e sensibilização dos donos do negócio, das lideranças, dos colaboradores, disseminar a cultura do ESG e avaliar permanentemente. Porque não adianta só implantar, você tem que ter um feedback constante. Estou indo certo? Estou no caminho certo? Preciso mudar? Preciso me adequar? Preciso de ajuda? Né? Planejar, né, os possíveis impactos no meio financeiro, porque isso com certeza vai gerar algum impacto financeiro, você fazer tudo certinho, tudo arrumadinho. Né? Então, envolver o RH, o administrativo, o comercial, o marketing e o operacional. Todas as vertentes da empresa têm que ter o mesmo olhar, o mesmo foco. Aspectos importantes que diferenciam as empresas que investem em ESG. Consumidores cada vez mais conscientes, a gente sabe disso. Reconhecendo empresas que praticam sustentabilidade, atrai investidores, exposição positiva na mídia, porque quando você passa essa ideia de sustentabilidade, de confiabilidade, você vai ter uma proteção da sua marca, vai ter uma valorização e a fidelização dos clientes também, né? De colaboradores, de fornecedores e parceiros. Era isso que eu tinha para falar para vocês, de uma forma simples, né? E agradecer ao Francisco, agradecer a Raquel pelo convite, a Birô, né? Muito obrigada. Obrigada, Eliana. Excelente também, né? Acho que deu para fazer o link aí, né? Para a gente ver aí na prática como o SG está inserido, específico nos serviços de alimentação, né? Com certeza. Bom, é um tema aí que dá para a gente ficar aqui 2, 3 horas, né, discutindo. Nosso tempo está super justo, mas a gente tem aqui algumas dúvidas que foram levantadas que são relevantes. Então, eu vou direcionando aqui para vocês para a gente responder, ok? Tem aqui direcionada para o Francisco. Antes da empresa passar pela certificação ESG, o BV fornece algum tipo de assessoria de modo da empresa se adaptar às necessidades que serão avaliadas? Se é uma assessoria ou se isso é aquele diagnóstico lá que você apresentou? Justamente, Raquel, o processo inicial, né, o diagnóstico e a avaliação é justamente essa compreensão e um direcionamento da empresa para este processo, né, porque você tem diferentes formas de trabalhar a sustentabilidade e o que a gente faz, na verdade, é um depara, é entender como a empresa está organizada, o que ela tem a partir da nossa forma de olhar e consegue fazer esse processo de migração. Então, a assessoria ali vem justamente nesse processo, nessas 2 primeiras etapas do processo.
Legal, obrigada, Francisco. Então, aproveitar aqui, tem mais uma para você. Essa daqui é bem interessante. Em relação ao uso responsável dos recursos naturais dentro do ESG, como o VV está trabalhando o bem-estar animal? O BVSG 360 ele nasceu aqui no Brasil, mas a gente tem trabalhado ele como uma solução para a América Latina e Caribe também, né? Nós temos um caso bastante interessante no Peru, de um processo de BVSG 360 que nós estamos conversando, de um processo de produção avícola, né? Uma granja de frangos, em que nós estamos adaptando e trazendo dentro desse contexto critérios específicos de bem-estar animal para o processo de avaliação da cadeia de valor e também para o produtor especificamente, né? Tanto para bem-estar animal, que é um tema de fato super relevante, quanto para outras questões, é importante que a gente consiga fazer esse processo de adaptação e compreensão, né? Ao mesmo tempo que para a maior parte das redes ligadas à food service o bem-estar animal é fundamental, eu posso ter outras dores ou outras questões que são específicas que eu preciso endereçar, né? Sem perder como balizador do processo o critério de avaliação estabelecido. Então, resumindo, a gente tem buscado trazer para dentro do processo de avaliação os critérios de certificação, os critérios de avaliação de bem-estar animal, sempre que relevante para a operação em questão. Ok, muito boa. Tem aqui uma para a Eliana também. Eliana, o que o pilar ambiental pode agregar aos serviços de alimentação? Está fechado o áudio. Olha, eu entendo que no pilar ambiental, ele vai agregar, né, a percepção de sustentabilidade, ele vai ter o reconhecimento dos órgãos fiscalizadores, porque eu acho que do mundo, do jeito que está indo, o setor regulatório não vai demorar para trazer esse tema para os aspectos, regular esses aspectos. Então, eu acho que é uma oportunidade grande, quem tem a oportunidade de implantar o ESG já ir se familiarizando, ele já vai estar preparado. Quando isso chegar, além de todos os outros valores, nós já vamos estar nos preparando, né? Ele pode ser um diferencial também, eu acho, de opção de cliente. Ele proporciona, na minha opinião, uma visão mais sustentável, principalmente em relação aos colaboradores. Que eu acho que uma empresa sem os seus colaboradores motivados e engajados, a empresa não rola, a empresa não acontece. Ela pode funcionar, mas ela tem uma rotatividade de colaboradores grande, e eu acho que isso vai trazer o colaborador para junto, né? Para junto do negócio, como parte do negócio, como ele é importante dentro do negócio. E eu acho que ainda vai proporcionar assim, melhores endereçamentos dos resíduos, porque eu acho que ainda a gente tem muito que aprender sobre o PGRS. Não são todos os restaurantes que estão engajados. É uma lei que está aí há muito tempo e a gente vê ainda que... A lei está aí, e agora é que a maioria está se preocupando em se adequar, em contratar profissionais para implantar direitinho, e não adianta ter só no papel. O importante é ter na prática, é separar o lixo, é dar a destinação adequada, enfim, não é só para cumprir a lei, é para cumprir a lei, mas, acima de tudo, para preservar o meio ambiente. Sim, é um movimento, um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Quem não conhece PGRS, é bom começar a procurar e a se adequar, né? Muito bem, obrigada. Tem mais uma questão aqui para o Francisco. Entendendo a dor do cliente, que muitas vezes não tem verba para implantar vários pilares, ao mesmo tempo, numa agenda da ESG, quais dos pilares vocês consideram prioridade no varejo voltado aí para o food service? Olha, não tem uma resposta única para essa pergunta. O que é material, muitas vezes, é específico para cada cenário, para cada rede, para cada operação, né? Tem questões que elas são fundamentais e que elas precisam ser endereçadas, né? A questão do público interno, né, de como trabalhar, responsabilidade social, questões ligadas ao desenvolvimento dos seus fornecedores e a qualidade de atendimento, né, associada às questões ambientais para
para o seu público, entendo como fundamental em qualquer negócio. Isso não foge dentro do food service. As questões ambientais, elas têm diferentes níveis de trabalho que você pode ter. Você pode ter uma abordagem para a ecoeficiência que ela não tem um investimento tão alto e o resultado é muito rápido, é muito perceptível, né, em economia de recursos, que pode, inclusive, te ajudar a catalisar, né, recursos para outras ações de sustentabilidade, né? Então, tudo depende da estratégia, como se constrói a estratégia de sustentabilidade. As questões ambientais e sociais, elas são relevantes de diferentes formas em cada operação. Acho que o mais importante é conseguir compreender o que faz sentido e como é possível, dentro da estratégia do negócio, avançar nessa agenda. Por isso que é importante ter esse diagnóstico, né? Sim. É muito bem alinhado ali com a expectativa, o objetivo, que faz sentido, fazer o diagnóstico, como estou, para onde vou, né? Tem pilar que, de repente, estou ali mais estruturado, outros requer uma atenção um pouco maior. Sim, justamente. Muito bom, pessoal. Obrigada. Assim, tem bastante gente aqui que solicitou a gravação, o material, né? Então, só reforçando aqui que a gravação ficará disponível no canal do YouTube, do Biro Veritas, né? E para discutir mais sobre SG, temos aí os contatos dos palestrantes que também foram disponibilizados. E a gente vai encerrando, né? Infelizmente, vamos encerrando aqui por aqui. A gente bateu aí a 70 convidados, né? E gostaria de reforçar, então, que esse webinar não tem certificado, vocês irão receber por e-mail uma pesquisa de satisfação para poder melhorar cada vez mais, né, os nossos eventos online, além de quem ficou até o final ganhará um cupom exclusivo de 30% no curso de Boas Práticas de Fabricação, que será realizado agora, dia 26 e 27, das 8 às 22, no formato online e ao vivo. E gostaria de agradecer a presença dos palestrantes, né? Então, do meu colega Francisco, da minha amiga Eliana, de compartilharem um pouquinho da bagagem, da experiência. Como eu disse, né? Acho que é um tema que dá para a gente discutir muito mais, mas é um inicial aqui bem específico para esse segmento. Então, muito obrigada também a todo o time do BV, que esteve com a gente organizando e trazendo esse webinar para o ar, da NR também, e, claro, a presença de todos que tiveram esse tempo todo aí nos acompanhando, tá? Então, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nessa conversa, pode entrar em contato aí conosco nas redes sociais, está aí disponível o contato do Francisco, meu, da Eliana. E é isso, pessoal. Então, muito obrigada aí mais uma vez. Obrigada, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. Muito obrigada.